que a gente tem que lembrar aqui, né? Que a principal artéria que vai estar irrigando, né, ou que vai estar passando no abdômen, lá no retroperitônio, que vai estar originando várias outras artérias que vão irrigar as nossas vísceras abdominais, vai ser a aorta. Então vejam, ó, ver se vocês acompanham a flechinha assim. Aqui está a aorta, né? Mais precisamente a aorta abdominal, depois que ela passa ali pelo hiato esofágico. Bom, essa aorta abdominal, ela vai originar vários ramos, né, de importância aqui no abdômen. A gente tem que lembrar que ela veio lá do tórax, né? Ela já originou essa aorta, as artérias coronárias, o tronco braquiocefálico, que originou a carótida comum do lado direito e a subclave do lado direito, a carótida comum esquerda, a subclave esquerda, as artérias intercostais posteriores, as artérias esofágicas, né? E depois que ela passou do tórax para o abdômen, ela começa a originar alguns ramos de importância no abdômen. Os primeiros ramos são as artérias as artérias frênicas inferiores, perdão, mas eu vou falar delas no final. Quais são os principais ramos que nós temos aqui? Bom, o primeiro ramo que eu vejo aqui da horta, um ramo ímpar e bem importante, é o tronco celíaco. Logo na sequência, logo depois de dar esse tronco celíaco, a aorta abdominal origina a artéria mesentérica superior e mais ou menos na mesma altura da mesentérica superior as artérias renais. Logo na sequência, a artéria mesentérica inferior, né? E ó, aqui é tudo ímpar, ou seja, um tronco celíaco, uma mesentérica superior, uma mesentérica inferior e duas artérias renais, né? Que são essas artérias laterais que nós vemos aqui. Essa aqui seria a esquerda, né? E essa aqui é a direita. Além dessas artérias, eu vou citar aqui para vocês os primeiros ramos, né, da aorta abdominal, que é a artéria frênica inferior. Então, tenho aqui a frênica inferior do lado direito e a artéria frênica inferior do lado esquerdo. Só estou citando a frênica inferior, por quê? Porque elas emitem ramos que vão estar irrigando a suprarrenal e depois eu vou falar um pouquinho disso. Bom, e outras artérias, professor? A gente não vai estudar, por quê? Porque fica fora da delimitação que eu fiz com vocês, né? Não vou falar aqui de artérias, por exemplo, gonadais, né? Essa aqui seria a artéria testicular. Não vou estar falando de artérias ilíacas, por quê? Porque daí já foge ao que eu me propus a fazer nessa noite com vocês. A gente pode até propor uma aula, por exemplo, de irrigação e drenagem das vísceras pélvicas, aí é uma outra história, né? Nesse momento são as abdominais. Bom, basicamente são dessas artérias que a gente vai falar. Professor, a aula é só isso, então vai acabar bem rapidinho. Não é tão simples assim, porque a gente vai, né, passo a passo, né, de forma bem didática, mas a gente vai estudar todos os ramos ou os principais ramos. Então eu começo falando para vocês do tronco celíaco, né, e seus principais ramos. Então o tronquinho celíaco ele está aqui, né, logo abaixo aqui, né, depois do hiato esofágico, abaixo aqui, depois de originar a artéria a frênica inferior, e esse tronco celíaco ele origina a artéria hepática comum, que é uma artéria que segue aqui em sentido ao fígado, né, e ao duodeno. A gente vai ver quais são as artérias que a hepática comum vai estar originando. Perdão. A artéria gástrica esquerda, que segue aqui em sentido à curvatura menor do estômago, e a artéria esplênica, também conhecida como lienal, que segue em sentido ao baço, né? Ao pâncreas, perdão. Ao baço, passando aqui na borda superior do pâncreas posterior em relação ao estômago. Bem, agora que a gente falou do tronco celíaco e dessas três principais artérias que ele gera, eu retorno, né, e vou começar a falar de cada uma dessas artérias com seus principais ramos. Então eu começo falando da artéria gástrica esquerda. Essa artéria gástrica esquerda, né, que eu delimitei ela aqui em azulzinho, senhor, onde é que ela acaba exatamente? Bom, não tem bem um limite, né? A gente pode dizer que mais ou menos aqui na incisura angular seria o ponto de anastomose com a gástrica direita, mas depois eu falo da gástrica direita. A artéria gástrica esquerda, ela é um ramo do tronco celíaco, ela segue aqui, né, para a curvatura menor do estômago e ela dá um ramo, né, ou pequena curvatura, e ela dá um ramo que a gente chama de ramo esofágico, que vai estar irrigando a região inferior do esôfago. Logo na sequência, ó, nós encontramos uma artéria que segue um sentido, ó, lá para o baço, que é a artéria esplênica ou lienal. Essa artéria esplênica ela segue na borda superior do pâncreas
e ela vai estar originando algumas artérias que vão estar irrigando o pâncreas, né? E depois lá, quando chega no próximo do baço, ela origina outros ramos. Quais são essas artérias que irrigam o pâncreas? As artérias pancreáticas. Nós temos aqui a artéria pancreática dorsal, na região mais central, né, o mais próximo da cauda aqui, né, entre o centro e a cauda, nós temos a pancreática magna e, por fim, a pancreática caudal. Notem que há uma rede anastomótica aqui que depois eu vou estar comentando com vocês, né? Mas essas três artérias pancreáticas, elas fazem anastomoses entre si, elas se comunicam entre si. Então, artéria pancreática dorsal, artéria pancreática magna e a caudal aqui atrás. Lá no finalzinho, essa artéria lienal, né, ou esplênica, ela origina algumas artérias que vão irrigar o fundo gástrico, que são de 4 a 5 artérias que a gente chama de artérias gástricas curtas, né? E ainda antes de entrar no baço, essa artéria esplênica vai originar uma artéria que vem para a curvatura maior do estômago, né? Que vai estar irrigando não só a grande curvatura do estômago, como também o aumento maior. E aí nós vamos chamar de artéria gastroepiploica ou gastroomental. Então, artéria gastroomental ou gastroepiploica. Como ela está vindo aqui pelo lado esquerdo do estômago, nós vamos chamar de esquerda, artéria gastroomental esquerda. Ficou estranho, né? Porque esse estômago ele está rebatido, ele está levantado. Só que se a gente baixar, perdão, bati no meu microfone aqui. Se a gente baixar esse estômago, né, na posição anatômica, ele ficaria assim, ó, né? Aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. E notem o que eu vejo aqui, ó, as gástricas curtas e aqui eu vejo, ó, a gastro-omental ou gastroepiploica esquerda, né, vindo irrigar a curvatura maior do estômago. E também, né, o aumento maior. Vale lembrar que depois de dar esses ramos todos que a gente acabou de ver, né, a artéria pancreática dorsal, magna, caudal, gástricas curtas, gastroepiploica esquerda, essa artéria esplênica, ela se divide em vários ramos, né, que entram no baço e vão fazer a irrigação do baço. Por que tanto sangue no baço, né? O baço é um órgão extremamente importante do ponto de vista imunológico, né, do ponto de vista de destruição também de hemácias velhas, né? A gente chama essa função de hemocaterese, mas a gente sempre tem que pensar no baço como sendo eu vou usar um termo que não é adequado, mas pelo menos para a gente entender mais fácil. O baço é como se fosse um grande linfonodo, só que da corrente sanguínea. Se os linfonodos filtram a linfa, né, nas regiões periféricas e até centrais do nosso corpo, o baço ele filtra sangue. Então tem vários macrófagos residentes lá que vão estar destruindo os agentes patogênicos que possam estar circulando pela nossa corrente sanguínea, né? Por isso o baço é um órgão altamente irrigado, por isso uma artéria de grande importância levando sangue para ele. Na sequência, nós vemos a artéria hepática comum e seus principais ramos. Então vejam, ó, do tronco celíaco a gente já falou da gástrica esquerda, a gente já falou da artéria esplênica e agora chegamos na artéria hepática comum. A artéria hepática comum, que é essa pequena artériazinha aqui, ela segue, né, o trajeto em sentido ao fígado e ao duodeno e ela vai estar originando a artéria hepática própria, ó, essa artéria que vai subir aqui, né, em sentido ao fígado. Inclusive essa artéria hepática própria, né, vai juntamente com o ducto colédoco aqui, ó, e com a veia porta vai formar o pedículo hepático, né? Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, porque senão daqui a pouco a gente começa a fugir, né, um pouquinho da temática central. Mas é a artéria hepática própria que segue lá em sentido ao fígado, e nós encontramos aqui, ó, num sentido descendente, a artéria gastroduodenal. Vejam, a artéria hepática própria, ela vai seguir em sentido ao fígado, né? Hepática própria, olha o nome dela. A gastroduodenal, uma parte vai ter que irrigar o estômago, por isso gastro, e uma parte vai ter que irrigar o duodeno, por isso duodenal. A gente vai ver na sequência o que acontece. Mas além dessas duas artérias que eu acabei de citar, muitas vezes, nem sempre, a artéria hepática é. Bom, é só isso.
Chegamos agora então na artéria hepática própria. A artéria hepática própria, né, essa artéria que segue em sentido ao fígado, ela também origina alguns ramos. O primeiro ramo que eu apresento para vocês nem sempre é ramo da artéria hepática própria, que rolam algumas variações anatômicas, tá? Às vezes essa artéria gástrica direita, ó, ela é ramo da artéria hepática própria, como a imagem aqui do Néter está mostrando, mas às vezes ela pode ser um ramo da gastroduodenal ou até da hepática comum, tá? Essa artéria é bastante variável, mas na maioria das vezes é ramo da hepática própria. Encontro aqui a artéria gástrica direita. Essa artéria gástrica direita ela vem para a curvatura menor do estômago, ó, e faz a anastomose com a gástrica esquerda que nós vimos lá que era ramo do tronco celíaco, né? Então vejam, é uma via aqui de circulação colateral. As artérias do tronco celíaco fazem anastomoses entre si. A gente vai ver que ocorrem também anastomoses entre ramos do tronco celíaco com a mesentérica superior, né, ramos da mesentérica superior e ramos da mesentérica superior com a mesentérica inferior. Na verdade, é uma coisa que eu aprendi com o professor Heitor. Não há anastomose nenhuma aqui. A gente diz que faz anastomose, não faz anastomose. Nada mais é, ó, o sangue não está passando aqui dentro dessas artérias. O que acontece é que surge uma artéria aqui que batizaram como gástrica esquerda, ela vem, ó, desce e irriga a curvatura maior do estômago e é como se desembocasse, se juntasse novamente com outra artéria aqui embaixo. Porque dependendo da diferença de pressão, se a pressão for maior aqui, né, na gástrica esquerda, o sangue segue esse sentido. Se a pressão for maior aqui, o sangue segue nesse sentido. Então, na verdade, é uma via colateral, né? Porque se não der certo por um lado, muitas vezes o sangue chega por outro lado, né? Bom, professor, então por que deram dois nomes? Só por uma questão didática. Quando eu pego nessa ponta aqui, eu chamo de artéria gástrica esquerda. Quando eu pego nessa ponta aqui, eu chamo de artéria gástrica direita. E elas fazem anastomose entre si, mas na verdade é o mesmo vaso. Então a gente vai considerar sim que elas fazem anastomoses entre si. Mas, né, para a gente entender melhor, vale lembrar que é o mesmo vaso, é do mesmo vaso que a gente está falando. Bom, além dessa gástrica direita, nós temos aqui a artéria supraduodenal. Essa artéria supraduodenal, ela vem irrigar, né, a primeira porção aqui, ajudar a irrigar, né, a primeira porção do duodeno, a ampola aqui do duodeno. Bom, na sequência, a hepática própria se divide em artéria hepática direita, que vai para o lado direito do fígado, e a artéria hepática esquerda, né, que segue para irrigar o fígado do lado esquerdo. E essa artéria hepática direita, ela emite um raminho importante, e eu vou colocar ela com asterisco aqui, porque o slide diz artéria hepática própria e seus principais ramos, e agora não é mais um ramo da artéria hepática própria, mas sim da artéria hepática direita, nós vemos a artéria cística. Essa artéria cística, ó, ela vai irrigar a vesícula biliar, passando lá no conhecido trígono de Calot, né? Aquele trígono constituído pela borda hepática, pelo ducto hepático comum e pelo ducto cístico aqui, né? O local onde essa artéria normalmente é ligada, né? Num procedimento conhecido como colecistectomia, né? Então, só para a gente revisar essa parte. Então, a artéria cística é um ramo da artéria hepática direita, né? Por isso que eu coloquei um pequeno asterisco aqui, não é ramo da artéria hepática própria. Seguindo então, né, a artéria gastroduodenal e seus principais ramos. Nós vemos ali, né, a artéria gastroduodenal passando lá atrás em transparência, eu coloquei a linhazinha só para ficar mais fácil da gente identificar, e essa artéria gastroduodenal, ela vai ter que dar alguma coisa para o estômago, né, por isso gastro, e algo para o duodeno. A primeira artéria que eu apresento aqui para vocês, ó, é a pancreático duodenal superior anterior. Olha o nome, pancreático duodenal, vai irrigar o quê? O duodeno e a cabeça do pâncreas em um sentido aqui anterior. Muitas vezes, ramo dela ou ainda da gastroduodenal, nós encontramos a artéria pancreático duodenal superior posterior, que vai irrigar a mesma estrutura, ó, duodeno e cabeça do pâncreas, só que posteriormente. Essas artérias elas vão fazer anastomose e vocês vão ver de que forma. Além, né, da gastroduodenal originar essa artéria pancreático-duodenal superior anterior e a posterior, ela origina a artéria gastroepiploica direita ou gastroomental direita. Essa artéria gastroomental direita, ela segue, ó,
num sentido ao lado esquerdo, e ela faz anastomose com a artéria gastroepiploica esquerda, aquela que era um ramo lá da artéria esplênica, né? Então vejam aqui, ou seja, eu também tenho uma via de circulação aqui colateral. Bom, a gente acabou de estudar nesse momento as artérias que irrigam o estômago. Vejam, o estômago vai ser irrigado na curvatura maior pela artéria gastro-omental esquerda e a artéria gastro-omental direita. Na curvatura menor, eu tenho a artéria gástrica esquerda e a artéria gástrica direita, e faltou a gente ver o que? O fundo gástrico. O fundo gástrico vai ser irrigado pelas artérias gástricas curtas, que são ramos aqui da artéria esplênica, né? E vejam como essas artérias fazem anastomoses entre si. Eu tenho rede anastomótica tanto aqui, ó, né, da gástrica esquerda e a gástrica direita, a gastroepiploica esquerda e direita, mas elas também se comunicam aqui na própria parede do estômago, né, fazendo anastomoses entre si aqui, formando umas redes, né, de circulação colateral que pode ser mais ou menos desenvolvida, né, depende muito, varia de pessoa para pessoa. Bom, ainda falando da artéria gastroduodenal. Então aqui, né, a artéria gastroduodenal. Vejam, ó, aqui eu encontro a artéria pancreático-duodenal superior posterior, aqui vai ficar mais fácil da gente ver, é o mesmo ramo, eu já citei esse ramo anteriormente, eu só estou reforçando, e aqui eu vejo a artéria pancreático-duodenal superior anterior. Agora, ó, aqui por uma vista posterior, a gente rebateu aqui, ó, o duodeno e a cabeça do pâncreas, a gente está vendo, ó, a artéria gastroduodenal descendo aqui, originando a artéria pancreático-duodenal superior posterior, ou seja, esse ramo que a gente observa aqui, e a artéria lá na frente estaria a pancreático-duodenal superior anterior, mas que eu não vejo mais. Só que tem algo bem importante, né, para a gente falar nesse momento. Vejam só, eu vou mostrar depois, mas essa aqui é a artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior, ó, origina uma artéria que nós vamos chamar de pancreático duodenal inferior. Essa pancreático duodenal inferior, ela dá dois ramos, um ramo anterior e o ramo posterior lá atrás, e esses ramos fazem anastomose com as superiores, ó, que era um ramo da gastroduodenal, que era ramo da hepática comum, que era ramo do tronco celíaco. Vejam, o sangue tanto pode sair do tronco celíaco e irrigar, né, duodeno, cabeça do pâncreas, quanto pode sair aqui da mesentérica superior e irrigar duodeno, cabeça do pâncreas. Por quê? Porque há aqui uma rede, né, anastomótica, e vale a gente ressaltar isso. A mesma coisa aqui, ó, aquela artéria pancreática magna, né? Eu falei para vocês que aqui eu tinha a pancreática dorsal, a magna e a caudal. A pancreática magna, ela vem aqui, ó, e faz a anastomose com a mesentérica superior, né? Então o sangue pode estar o pâncreas pode ser nutrido aqui, ó, tanto pela artéria esplênica quanto pela artéria mesentérica superior, por essa via de circulação colateral que nós estamos vendo nesse momento. Aqui, né, aquilo que a gente já viu, a artéria pancreática duodenal superior anterior, em transparência, e aqui está a posterior, né, conforme a gente já viu lá em cima. Bom, chegamos na artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior é essa artéria que forma, né, um J aqui, e ela vai irrigar várias estruturas. A gente vai ver o quê? Primeiro de tudo, a gente já tem que entender que, tirando, né, o duodeno, ó, todo o restante aqui do intestino delgado vai ser irrigado pela artéria mesentérica superior, através do que? Das artérias jejunais e ileais. Então, ali, mesentérica superior, ó, eu coloquei em azulzinho as artérias jejunais e ileais. Eu coloquei em azulzinho para ficar um pouco mais didático, tá? Mas todas essas aqui são artérias jejunais e ileais. Essas artérias, elas formam alças anastomóticas, tá? Alguns vão chamar de arcadas anastomóticas. Então, nós denominamos dessa forma aqui, ó, alças anastomóticas. E, por fim, essas alças anastomóticas originam as chamadas artérias retas. Essas artérias retas, ó, tudo que eu coloquei aqui em lilás, em roxinho, são as artérias retas. Elas vão estar irrigando tanto o jejuno, né, quanto o ilho. Então, vejam, jejuno e ilho irrigado pela mesentérica superior. Continuando falando, né, da mesentérica superior, então está ali a mesentérica superior, ó, as artérias jejunais e ileais, elas foram retiradas, né, assim como, ó,
o jejuno foi cortado aqui logo depois do ângulo de Treitz, né? Logo depois da flexura do odeno jejunal, e o ilho foi cortado aqui no finalzinho, né? Antes de desembocar aqui no seco, ele foi cortado. Então, tiramos o intestino delgado, cortamos as artérias jejunais e ileais para conseguir enxergar um pouquinho melhor. Então, além de irrigar jejum e ilho, a artéria mesentérica superior, ela segue, né, o seu trajeto e ela vai estar originando algumas artérias. Ó. A primeira que eu mostro para vocês é a artéria cólica média. A artéria cólica média, tá? Ela irriga, né, principalmente o colo transverso. Logo na sequência eu vejo a artéria cólica direita irrigando aqui o colo direito. Vale lembrar que aqui também existem variações. Às vezes a cólica média não sai direto da mesentérica, pode sair diretamente da cólica direita, assim como pode acontecer o contrário também, a cólica direita sair da artéria cólica média e não da mesentérica superior, né? Isso é uma variação anatômica. Logo na sequência, então, ó, a mesentérica superior deu a cólica média, deu a cólica direita, ela segue, ó, em sentido ao ilho, ao seco, né, principalmente ao seco, e aí a gente vai chamar essa artéria de artéria iliocólica, dependendo da referência, traz como artéria ilio-seco-cólica. Essa artéria iliocólica dá dois ramos, ó, um ramo cólico e um ramo secal. Um ramo cólico e um ramo ileal, é. E esse ramo ileal, ele vai dar duas artérias secais, uma artéria secal anterior e a artéria secal posterior, que vão estar irrigando o seco. E aqui eu vejo uma importante artéria também, ó. A artéria iliocólica, né, mais precisamente o ramo ileal, ele vai estar irrigando aqui, ó, originando uma artéria que irriga o apêndice vermiforme, que é a artéria apendicular, né, aquela artéria que é ligada na apendicectomia, certo? Então, essas são as artérias que nós vemos aqui da ramos da mesentérica superior. Relembrando, nós vimos lá as jejunais e ileais, que deram alças, né, ou arcadas anastomóticas, que originaram as artérias retas. E aqui nós vimos, né, a cólica média, a cólica direita, a iliocólica, dando um ramo cólico e um ramo ileal. Esse ramo ileal está originando a artéria secal anterior e a posterior e também a artéria apendicular. Aqui, ó, apresentando para vocês, né, lembrando aquilo que eu já tinha falado anteriormente, ó, a mesentérica superior, ela origina, ó, então tá aqui a mesentérica superior, origina a artéria pancreático duodenal inferior, e essa artéria pancreático duodenal inferior, ela vai estar produzindo, né, vai estar se dividindo em dois ramos, em ramo anterior e ramo posterior, e o ramo anterior, ó, faz a anastomose com a pancreático duodenal superior anterior, que era ramo da gastroduodenal, né? Muito nome, mas como eu falei, esse slide vai ficar disponível depois para vocês, para quem tiver interesse, né? E o ramo posterior vai estar originando a artéria, vai estar fazendo anastomose com a artéria pancreático duodenal superior posterior lá atrás. Bom, falamos já das artérias mesentéricas, né, da artéria mesentérica superior e dos seus ramos, né? A gente viu que essas artérias, do que esses ramos irrigavam, né? Então, jejúnio e ilho, seco, né? O apêndice vermiforme, colo ascendente, colo transverso. Agora, da flexura esquerda do colo para frente já não é mais mesentérica superior. O que, que nós encontramos aqui? A artéria mesentérica inferior. Essa artéria mesentérica inferior, né, que nós vimos também que é um ramo da aorta, só que é um ramo um pouco mais inferior, ela vai estar originando, ó, tá aqui a mesentérica inferior, ela vai estar originando a artéria cólica esquerda, né, que segue aqui, ó, no sentido, né, pro lado esquerdo, e ela vai pro colo descendente, e ela vai estar originando um ramo ascendente e um ramo descendente. Além disso, nós vemos as artérias sigmoídeas, que são de 3 a 4. Então, aqui as artérias sigmoídeas, e ela termina com uma artéria retal superior. O que é importante eu apresentar aqui para vocês, ó, que além dessas artérias que eu acabei de citar, né, ou seja, a mesentérica inferior irriga aqui o
o colo descendente, o sigmoide e uma porção, a porção superior do reto, né? Porque a porção média e inferior já são ramos da ilíaca interna, que a gente não vai entrar nesse mérito, né? Ó, conhecida como artéria hipogástrica também, né? Essas artérias, elas fazem anastomoses aqui com os ramos da mesentérica superior, através de duas principais fontes, né? Uma, existe a chamada arcada de Riolan. O que que é a arcada de Riolan? Ó, é a artéria que vai estar comunicando a cólica esquerda com a cólica média, então o sangue ele vai, né? Existe uma rede anastomótica aqui, ó, entre cólica média, que é ramo da mesentérica superior, e cólica esquerda, que é ramo da mesentérica inferior, e há também, ó, uma arcada marginal, né, conhecida como arcada marginal de Drummond, mas também conhecida como arco justacólico. Então essa arcada que nós vemos aqui, ó, passando próximo do, do colo, né, ou seja, né, justacólico, é uma rede anastomótica, porque vejam, aqui eu tenho, né, cólica direita, né, que é mesentérica superior, cólica média, que é mesentérica superior, e cólica esquerda, que é mesentérica inferior, ou seja, há uma rede de circulação aqui colateral. Seguindo, o que mais que nós vemos, né, deixa eu pegar uma aguinha aqui. O que mais que nós vemos aqui? A artéria, a aorta, né, que deu o tronco celíaco, né, que nós já estudamos, as frênicas inferiores aqui, a mesentérica superior e a mesentérica inferior, né, um raminho aqui um pouquinho mais baixo, ela origina as artérias renais. As artérias renais são duas artérias de grande importância porque um volume grande, né, de sangue é direcionado para os rins. Para quê? Porque o rim vai estar filtrando, né, esse sangue e devolvendo. Bom, por que o rim precisa de tanta irrigação? Porque por função, né, ele filtra, é o filtro do nosso sangue, né? Por que as vísceras abdominais precisam de tanto suprimento? Bom, porque elas secretam substâncias e elas fazem a absorção dos nutrientes, né? Então a gente tem que pensar na função desses órgãos, por isso a gente consegue justificar porque uma demanda maior de sangue, consequentemente demanda maior de glicose, demanda maior de oxigênio, enfim, né? Bom, então nós estamos observando aqui a artéria renal direita, né? Uma artéria um pouquinho mais longa, uma vez que a aorta está mais voltada aqui para o lado esquerdo, então está irrigando o rim direito. E aqui nós vemos a artéria renal esquerda, né? Irrigando o rim esquerdo. Vale lembrar que a aorta é retroperitoneal, assim como essas artérias também. Bom, e aqui nós vemos as artérias suprarrenais, né, que vão estar irrigando as duas glândulas suprarrenais. Glândulas endócrinas, turma, por natureza, recebe uma nutrição muito grande por dois motivos. Um, produção de hormônios, né? Essa produção ela é constante, então, consequentemente, o fluxo sanguíneo tem que ser constante, né? Levando substratos e tudo que é necessário. E também para dispersão, né, para liberar esses hormônios na corrente sanguínea. Se a glândula ela é altamente irrigada, ela também é altamente drenada, né, porque o sangue não pode acumular lá naquela glândula. Então, se tem muitas artérias irrigando aquela estrutura, tem muitas veias drenando. Isso não acontece somente com a glândula suprarrenal. Bom, a suprarrenal ela tem três fontes de nutrição, né? Eu tenho a artéria suprarrenal inferior, que é um ramo da renal, isso tanto de um lado quanto do outro, tá? Eu tenho a artéria suprarrenal média, que é um ramo da aorta, e eu tenho as artérias suprarrenais inferiores, né, que são vários raminhos, ó, que são ramos da artéria frênica inferior. Então a frênica inferior está vindo aqui e irrigando essas estruturas. Bom, então vejam quantas artérias chegando aqui, né, nas glândulas suprarrenais. Vale lembrar o que acontece aqui na suprarrenal direita acontece também na esquerda. Drenagem venosa é um pouquinho diferente. Bem, até para a gente respirar um pouquinho, né? Não é um intervalo aqui, mas para a gente respirar um pouquinho, deixa eu tirar aqui dos slides e conversar com vocês algumas coisas. O sangue saiu.
por todas essas artérias que nós vimos. Deu um bombardeio aqui de artérias, né? Mas ramos, vamos lembrar de quem? Principalmente, vamos deixar as frênicas inferiores de fora, né? Do tronco celíaco, da mesentérica superior, da mesentérica inferior e das renais. Esse sangue, ele irrigou todas as estruturas. Por quê? Porque essas artérias, né? Esses ramos dos ramos dos ramos dos ramos se dividiram em arteríolas que desembocaram em capilares, né? Aí lá nos capilares ocorrem as trocas, né? Com o interstício. Os capilares desembocaram nas vênulas, as vênulas desembocaram nas veias e esse sangue ele tem que retornar. E de que forma o sangue vai retornar? É isso que a gente começa a falar a partir de agora. Então eu vou voltar para os slides e a gente vai entender um pouquinho isso. Então deixa eu fazer aqui. Bom, voltamos então e eu vou fazer uma sequência agora contrária. Vejam só, agora é mais rapidinho, tá? Agora é mais tranquilo. Ó, veia renal e suprarrenal. Eu tenho aqui, ó, né, como eu tenho uma artéria renal irrigando o rim esquerdo, eu tenho uma veia renal drenando o rim esquerdo. Ó, então aqui está a cave inferior. Eu tenho aqui, ó, a veia renal direita drenando o rim direito, desembocando na cave inferior. Eu tenho a veia renal esquerda, ó, drenando o rim esquerdo e desembocando na cava inferior. E notem o seguinte, ó, que a renal esquerda ela é mais longa quando comparada à renal direita, né? Por quê? Porque a cava tá mais voltada para o lado direito, né? Então, ó, a renal direita para desembocar na cava, ela não precisa de muita distância, né? Tá ali, é só ir direto ao ponto. A esquerda, ela tem que cruzar, né, a aorta abdominal e a mesentérica superior. Inclusive, essa mesentérica superior e a aorta abdominal pinçam, né, sobre, no sentido transverso, né, sobre a veia renal esquerda, aquela condição que a gente conhece como pinçamento aórtico mesentérico. E notem, ó, a glândula suprarrenal, ela vai desembocar da seguinte forma, ó. Eu vejo aqui a glândula suprarrenal, a veia suprarrenal esquerda desembocando na renal esquerda e a renal direita, né, como a suprarrenal direita, como a renal direita ela fica muito longe, né, ela acaba desembocando diretamente na veia cava inferior na maioria das vezes. É claro que o sangue também pode subir, né, e chegar diretamente aqui na cava inferior mais alta através da veia frênica inferior, mas isso é um detalhe que não vale a gente entrar nesse momento. Agora, a gente viu vários ramos da aorta que irrigaram essas vísceras abdominais. Agora, a drenagem não vai para a cava inferior. Bom, então para onde que vai essa drenagem? Vejam o seguinte, para cada artéria daquela que eu citei, tem pelo menos uma veia, tá? A gente viu a artéria secal anterior e posterior, tem o veia secal anterior e posterior, tá? Então, para cada artéria que a gente viu, a gente normalmente tem a veia. Vejam, por exemplo, ó, não tinha artéria apendicular, eu tenho veia apendicular, tá? Eu tenho aqui veia secal anterior, veia secal posterior, ó, desembocando na veia iliocólica. Eu tenho aqui a veia cólica direita, tá? Eu tenho aqui a veia pancreático-duodenal inferior, ó, assim como eu tinha a artéria. Essas veias desembocam todas onde? Ó, eu teria aqui, ó, que foi cortado, as veias jejunais, né, e ileais. Essas veias todas desembocam na veia mesentérica superior. Então aqui apresento para vocês a veia mesentérica superior, drenando o quê? As estruturas que a artéria mesentérica superior, através de seus ramos, irrigou. Então, né, jejuno, ilho, apêndice, seco, colo ascendente, colo transverso, então desembocam na mesentérica superior. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, as veias jejunais e ileais, né, desembocando aqui na mesentérica superior, ela está subindo. Eu tenho aqui a veia retal superior. Essa veia retal superior, ó, ela desemboca, né, juntamente aqui com as veias sigmoídeas, com a veia cólica esquerda, na veia mesentérica superior. Por que não vai diretamente para a cava, né? Eu sempre falo desse sistema porta-hepático, porque o sangue proveniente dessas vísceras é um sangue rico em nutrientes, e esses nutrientes eles têm que passar pelo fígado para serem metabolizados, né? No fígado a quebra, a produção de substratos, e também se
agentes patogênicos, né? Se bactérias, por exemplo, conseguiram vencer as suas barreiras naturais e chegaram nessas veias, elas vão ter que passar pelo fígado. E lá no fígado nós temos macrófagos residentes que vão, né, tentar combater esses agentes patogênicos para que eles não se disseminem, né, facilmente aí pela a circulação sistêmica. Então, antes de chegar na cava inferior, normalmente esse sangue ele passa pelo fígado. Essa veia mesentérica inferior, ela desemboca, ó, na veia que está vindo lá do baço, ó, e que recebe várias tributárias também, tributárias, esse termo que a gente usa, veias que entregam, né, direcionam os seus tributos. Então, ó, essa veia aqui em cima é a veia esplênica, né, ou lienal, e a veia esplênica recebe o sangue da mesentérica inferior, desculpa, faz uma anastomose com a mesentérica superior e forma a veia porta. Aqui eu tô vendo a gástrica esquerda, por exemplo, desembocando na esplênica, né? Mas aqui eu tenho a formação da veia porta. Essa veia porta entra no fígado e leva um volume de sangue muito grande para o fígado. É um sangue venoso, mas é um sangue rico em nutrientes e é um sangue que pode ou não conter patógenos, tá? E se tiver, o fígado tenta combater lá através daqueles macrófagos que vivem, né? São residentes lá do fígado. Bom, o sistema porta-hepático. Por que é chamado de porta-hepático? O sangue que chegou na veia porta, ele vem de capilares, né? Capilares sanguíneos que estavam lá no interstício, né? Ou seja, as artérias que nós vimos, né? Ramos ali, vamos relembrar da mesentérica superior, inferior e do tronco celíaco, né? Formaram várias artérias, que a gente não vai citar todas novamente. Desembocaram em arteríolas, desembocaram em capilares, ou seja, o sangue passou por capilares. Desembocou em vênulas, que desembocou em veias, que fizeram, né, foram convergindo, foram fazendo anastomoses e formaram a veia porta. Então vejam, o sangue que chegou na porta já passou em uma rede capilar. Só que dentro do fígado esse sangue vai passar por uma outra rede capilar, né, que são sinusoides que passam lá próximos dos hepatócitos. Então vejam aqui, ó, essa veia porta, né, ou as mesentéricas, enfim, elas recebem ainda outras veias, né? Estou colocando aqui só para citar para saber que se tinha a artéria gastromental direita, tenho veia gastromental direita, né? Esquerda, mesma coisa, ó. Aqui eu tinha artéria gástrica esquerda, tenho veia gástrica esquerda, direita, desculpa, desembocando aqui na porta, ó. Tinha aqui a artéria gástrica esquerda, aqui eu tenho veia gástrica esquerda. Só que olha só, nessa veia gástrica esquerda eu ainda tenho a veia esofágica inferior. A veia esofágica inferior desemboca na gástrica esquerda e a gástrica esquerda desemboca na porta. Lembrem disso aqui porque eu vou explicar algo bem importante relacionado a isso. O sangue passa pela porta e depois que passou pela porta, ó, o sangue vai ser direcionado lá para as veias hepáticas, né? Depois de já ter passado pelo fígado, podem ser 2 ou 3 veias hepáticas normalmente. E agora sim o sangue caiu na cava inferior, da cava inferior vai para o átrio direito, do átrio direito, né? Chegou no coração. Bom, tem algo aqui bem importante, a gente tem que lembrar dessa veia esofágica inferior. Eu vou explicar melhor no outro slide, mas vejam, o sangue ele flui nesse sentido que eu acabei de explicar. Só que se por algum motivo tiver uma interrupção aqui, né, por exemplo, o fígado está fibrosado e o sangue não consegue mais entrar aqui no fígado, né, para fazer esse caminho, ele começa a acumular uma condição conhecida como hipertensão porta. E esse aumento de pressão hidrostática aqui faz com que o sangue comece a retornar por onde ele consegue. Uma das formas dele retornar, ó, é ele passar aqui pela veia gástrica esquerda, entrar aqui, ó, na veia esofágica inferior e através dessa veia esofágica inferior chegar lá nas esofágicas, né, nas outras veias esofágicas que vão desembocar no sistema ázigo e consequentemente na veia cava superior. É onde, ó, uma hipertensão porta pode gerar a condição que a gente conhece como varizes de esôfago. O sangue não consegue entrar lá, ele retorna e tenta subir por aqui. Acho que vai ficar, ó, a cava inferior. Acho que vai ficar um pouco mais claro agora nesse slide. Vejam só. Anastomoses porta-cava. Essas anastomoses porta-cava são anastomoses entre a veia porta, né, conforme... Deixa eu ver aqui como é que está o meu microfone, só para a gente
tá tranquilo. Anastomoses aqui entre a veia. Bom, olhei agora no finalzinho, né? Entre a veia porta, que é essa veia aqui, e a veia cava, né, que está passando lá atrás. Pode ser a cava inferior ou até a cava superior. Como é que funcionam essas anastomoses? O fluxo sanguíneo normalmente ele segue pela porta, mas se não conseguir, né, se o fluxo estiver dificultado, existem 4 principais possibilidades para o sangue ser derivado, ser desviado. Uma delas, né, é o que a gente chama de anastomoses esofágicas. Através aqui, ó, da gástrica esquerda, o sangue chega na esofágica inferior, o sangue venoso passa para as próximas esofágicas e desemboca onde, ó? E desemboca onde? Aqui, ó, no sistema ásico, e do sistema ásico ganha a cava superior. Só que tem que lembrar que esse volume de sangue é muito grande e muitas vezes gera aquela condição que a gente conhece como varizes de esôfago, né? Inclusive, essas varizes podem até se romper. Bom, além disso, uma outra rede anastomótica, ó. Essas veias aqui, né, ramos não, né, mas veias que estão drenando aqui o intestino grosso, elas fazem anastomoses com veias retroperitoneais. A gente vai chamar de anastomoses retroperitoneais. E através dessas veias, ó, o sangue pode seguir um fluxo através das veias lombares ascendentes lá, ó, ou até da própria cava inferior. E aí, através dessas lombares ascendentes, o sangue chega também lá no sistema ásigo, vê a cava superior, átrio direito, ou seja, ele desviou. Se ele não conseguiu entrar no fígado, ele conseguiu um outro caminho para chegar no coração. Uma outra rede anastomótica, tem que lembrar que isso aqui não acontece naturalmente, né? Isso aqui acontece, essa via existe, mas ela vai ser sobrecarregada, né, em alguma condição. Uma outra situação é que lá, ó, naquele ligamento redondo do fígado, passam veias para umbilicais. E aí aqui, ó, eu consigo verificar que, se preciso for, o sangue retorna por essas veias para umbilicais, chega na parede do abdômen, ó, e na parede do abdômen ele consegue encontrar um outro caminho. Existe aqui um canal conhecido como canal tóraco-epigástrico. Então, por essas veias aqui de superfície, que a gente chama de cabeça de medusa, né, quando se forma aqui aquelas veias varicosas ao redor aqui da cicatriz umbilical, o sangue tanto pode subir, ó, né, através desse canal tóraco-epigástrico e chegar lá na veia axilar, consequentemente na veia subclávia, né, consequentemente na braquiocefálica e na cava superior, ou ele pode descer aqui, ó, né, descer, chegar aqui na veia safena magna ou até na veia femoral, entrar na ilíaca externa, na ilíaca comum, na cava inferior e chega no átrio direito. E por fim, através das veias retais aqui. Por que através das veias retais, né? A retal superior, ó, drena, né, direciona o sangue para a mesentérica inferior. A retal média, por exemplo, drena o sangue para a ilíaca interna. Então, se o sangue não consegue subir por aqui, ele pode retornar, onde às vezes formam as hemorroidas aqui, e através dessa retal média, ó, ele vai para a ilíaca interna, também conhecida como veia hipogástrica, e da ilíaca interna, ó, ilíaca comum, cava inferior e chega lá no átrio direito. Pessoal, o que tínhamos para conversar hoje era esse conteúdo, né? Um conteúdo relativamente maçante, né? Bastante informação, mas eu julgo que é importante a gente pegar, às vezes, claro que vocês não vão conseguir memorizar tudo, né? Muito vaso, mas pelo menos ter uma noção do que acontece ali. Esses slides eu vou disponibilizar para vocês, tá? Aqui na descrição, quem quiser pegar, eu dividi ele de forma bem didática para ficar mais fácil. Você pode ser, professor, mas é só pegar um Netter, lá no Netter tem tudo, mas é mais difícil a gente entender a divisão, né? Conforme eu fiz, eu tentei trazer de forma bem fragmentada para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Espero que tenha sido, né, que vocês tenham entendido. É a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho. Possivelmente outras aulas virão a partir daí, né? Eu queria experimentar tal